tangedores são profetas. Enquanto Elias falava, ele chamava um tangedor. Enquanto eles iam tangendo, a presença do Senhor era manifesta naquele lugar. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Bom, nosso telão está com problemas. Preparei uns slides tão bonitinhos. Mas a palavra vai chegar até você. Em nome de Jesus. E vai fazer a diferença na sua vida. E eu gostaria que você abrisse sobre o 1 Samuel. Versículo 1. Diz assim: Eucana e... Jeová Shalom. Vamos embora lá. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, filho de Jeú, Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eu quero ficar só até aqui. E já que agora nós temos slide, né? Então, vamos lá, então, entrar dentro daquilo que o Senhor tem proposto para nós nesta noite. Porque o nosso tempo, ele passa muito rápido. E nós temos que entregar a mensagem. E a mulher de hoje, nós vamos falar sobre essa mulher maravilhosa chamada Ana. Essa mulher a qual Eucana era apaixonado por ela. E a gente pode observar aqui que existia uma bigamia. E na cultura judaica, naquela época, era permitido o homem ter duas mulheres. No caso, eu acredito, por Ana ser estéril, ele possuía uma outra mulher, para que esta outra mulher pudesse dar filhos a ele, para que pudesse multiplicar. Mas em toda a Bíblia, mesmo a Bíblia, né, permitindo, não era vontade boa, perfeita e agradável de Deus, mas permissão de Deus, nós podemos ver em toda a Bíblia que a bigamia sempre foi problema, tá? Isso não é desculpa, né, para os homens. Né, ter duas mulheres sempre foi problema e continua sendo problema até hoje, né? Olha lá, os homens estão dando conta de uma mulher, quer ter duas, vai ter problema sério. E Eucana tinha duas mulheres, né? E eu coloquei aqui, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, uma era fértil, outra era estéril. Repete comigo. Uma era estéril e a outra fértil. Porém, ainda que uma tinha filhos e a outra não tinha filhos, uma era amada por seu marido. Amada. E a outra, né, ele amava, mas não como ele amava a Ana. Então, eu quero começar o tema dessa mensagem dizendo: um sonho, uma entrega. Essa foi a história de Ana. Eu posso resumir para você nesta noite: um sonho e uma entrega. Ana tinha um sonho. Quando nós lemos essa história na Bíblia, quando eu penso em Ana, eu penso numa mulher que tinha um sonho. E eu me enquadro em Ana porque um dia eu também fui uma mulher que tinha um sonho, né? Um sonho de engravidar, um sonho de ter um filho, né? Agora minha família está grande, né? Agora uma mulherada na minha casa só.
né? Deus realizou o meu sonho. Mas Ana tinha um sonho. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Mas essa mulher, ainda que o seu sonho não havia sido realizado, aquela mulher era fiel, ela era adoradora. Isso não a impedia de ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que ano em ano ela estava servindo, ela estava fazendo uma entrega total ao Senhor. Ela entregava o seu sacrifício anual. E eu pude pesquisar um pouco sobre esse sacrifício. Eu fiquei pensando sobre isso. Ela sempre ia para Siló. Ana, ela ia para esse Siló, para a cidade de Siló, junto com Eucana, junto com Penina. Penina ia com a filharada toda, todo ano. Imagina a humilhação dela, porque todos os filhos recebiam porção. Era entrega a parte do sacrifício e a outra parte era dada para os filhos. Porém, Eucana, ele separava e dava porção dupla para Ana. Mas sempre que ela voltava ali naquele lugar de adoração, ela lembrava: eu não tenho filhos novamente. Novamente esse ano, Deus não respondeu a minha oração. A minha esterilidade, ela não acabou. A minha vergonha, ela continua. Ela sabia que somente uma pessoa poderia mudar a história dela, que era o Senhor. E Ele não mudava. E Ele não respondia aquela oração, porque a palavra fala que Deus havia cerrado a madre. Deus havia colocado ela como estéril. Deus não permitiu que ela gerasse filhos. Existem coisas na nossa vida que é permissão de Deus. Deus, Ele está nesse negócio. Deus não deixa acontecer. Poxa, será que Deus é mau? Não. Deus, Ele não quer realizar sonho. Ele quer cumprir propósitos nas nossas vidas. Ana tinha um sonho, mas Deus olhava para o sonho de Ana e falava: eu não quero realizar o seu sonho. Eu quero que você viva um propósito na sua vida. Entrega o seu sonho, que eu coloco o meu propósito na sua vida, que eu realizo os meus desígnios, que eu realizo o meu projeto em você. Mas então Ana ainda não entendia. A palavra de Deus diz que ela ia sempre para Siló. E eu fui pesquisar sobre Siló. Siló significa repouso de Deus. O nome Siló significa, é do hebraico, que significa shalá, significa descanso. Isso indica que em Siló a presença de Deus encontrava descanso. Onde Deus está, a vida, a prosperidade. Onde está a presença do Senhor, há descanso. E Ana ia para aquele lugar para receber um refrigério, para receber um descanso no Senhor. E todos os anos a palavra fala que ela tinha uma rival. Ela tinha alguém sempre para lembrar: você não tem filhos. Olha, você não gera. Deus não está te ouvindo. Deus não está cumprindo o sonho na sua vida. Mas isso não era impedimento para Ana deixar a sua adoração. E eu pergunto para você nesta noite: o que está calando a sua voz? O que está impedindo de você descansar no Senhor? De você ir para Siló? Todos nós precisamos ir para Siló. Siló é o lugar onde descansamos, é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde nós temos refrigério, onde o Senhor nos renova. Ana não deixava aquele lugar. Amada, será que você tem deixado esse lugar? Será que você não tem ido devido aos seus problemas? Deus não cumpre os meus sonhos, então eu também não vou para Siló, eu também não vou buscar Ele, eu também não vou descansar, porque Deus, se Ele quisesse, Ele fazia na minha vida, Ele cumpriria esse milagre. Talvez Ana pudesse também fazer uma pirraça. Isso não adianta com Deus. Quando os nossos filhos fazem pirraças, é agora que vai esperar mesmo. Já que está fazendo pirraça, agora que não vai receber tão cedo. Não é assim que nós fazemos?
para disciplinar os nossos filhos. Então eu acredito que naquele momento ali, Ana, ela foi para Siló. Ela não deixou, mesmo que as angústias, mesmo que a alma dela estava amargurada, ela não deixa de ir para Siló. E eu começo essa mensagem: um sonho, uma entrega. Amada, entrega teu sonho hoje para o Senhor. Entrega para Ele aquilo que você deseja. Entrega o teu desejo a Ele. O teu sonho não pode ser impedimento de você continuar caminhando para Siló, de você continuar na sua fidelidade ao Senhor. Ana carregava a dor da esterilidade. Havia uma dor nela. Sempre que ela ia para Siló, e ela chorava, e ela voltava, e nada acontecia. Eu acredito que por anos, nada acontecia na vida dela, nada mudava. E eu posso dizer da minha experiência, durante 7 anos em fidelidade ao Senhor, eu e meu esposo querendo gerar um filho, vivemos o tempo da esterilidade. Algumas pessoas me acompanharam, e nós orávamos e tudo, e Deus não respondia. E parece que era sem fim aquela esterilidade. Parecia que nunca ia acontecer o milagre de nós gerarmos a nossa família, eu e meu esposo. E eu fico pensando em Ana, e como é ruim quando nós vimos as pessoas gerando seus filhos, né? As pessoas ali casando, tendo seus filhos, e até filhos indesejáveis. Mas Deus não dava filho para mim nem para o meu marido. Deus, por que o Senhor não me dá filhos? E aquilo dali doía dentro do meu coração. Quantas e quantas vezes eu chorei aos pés do Senhor. Senhor, eu quero só ser mãe, não é nada mais, nada demais. É algo tão comum para ti. Basta uma palavra do Senhor que tudo muda na minha vida. Mas existem momentos que Deus não vai mudar. Aquela dor, ela tem um propósito na sua vida. Esta dor é para você crescer. Essa dor é para você viver os propósitos de Deus. Deus, Ele tem um propósito nesta dor. Ela carregava esse sonho de ser mãe. A entrega do seu sonho a Deus pode resultar em um milagre. No momento que Ana largou aquele sonho que ela tinha, ela não ficou mais, fixada naquilo. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Talvez eu não sei qual o seu sonho hoje aqui. Meu sonho é me casar, meu sonho é fazer uma faculdade, é me formar, meu sonho é adquirir algo, meu sonho é esse. Amada, muitas vezes estamos tão apegados ao sonho, quando na verdade o Senhor fala para você: nesta noite, entrega teu sonho para mim. Me entrega. E foi o que aconteceu com Ana. Quando Ana entrega o seu sonho a Deus, isso vai resultar em um milagre. E eu me lembro que eu estava em um culto, e o pregador, o apóstolo Glaucio Coroiola, não esqueço, ele estava pregando exatamente essa mensagem sobre Ana. E ele falou assim: quais as mulheres que querem engravidar aqui, né? E eu fiquei meio tímida. O Júnior já, né? Levantando o pé, tudo. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Ele: venham aqui à frente. Ele falou: não existem pessoas, não existe ninguém que faça essa oração de Ana e não seja respondido, né? Ele falou isso, e eu fiquei, ali pensando naquilo. Eu nunca esqueci daquela pregação daquele homem. E ele disse: porque Ana orou entregando. Se o Senhor me der, eu te entrego. Ela pediu algo não para ela, mas ela pediu algo para devolver para Deus. Ela falou: Senhor, se tu me deres, eu entrego novamente para ti. E eu falo para você nesta noite: entrega o teu sonho para o Senhor. A sua entrega, ela vai resultar em um verdadeiro milagre na sua vida, assim como foi em Ana. E aqui nesse versículo, capítulo 1, versículo 10, diz assim: levantou-se Ana
e com amargura de alma. Quando nós estamos amargurados na nossa alma, nós ficamos prostradas, nós não conseguimos levantar, nós não queremos comer, queremos chorar, queremos dormir, não queremos ver ninguém. Mas Ana reuniu todas as forças que ela tinha para se levantar. E a minha palavra para você hoje, mulher, levante-se. Tome essa posição, em nome de Jesus. Levante-se dessa situação, dessa prostração. Não fique prostrado nesse problema. Se Deus ainda não fez o seu milagre, nesta noite é noite de você se levantar. Ana se levantou, mesmo com amargura de alma, mesmo triste, mesmo com a sua dor, carregando a sua dor, ela levanta-se, ela reúne as suas forças e ela ora ao Senhor. Amada, você tem buscado a Deus, o Senhor tem chamado a cada uma de nós para um relacionamento íntimo com Ele, para um tempo de oração. A oração, ela muda todas as coisas. A oração vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, a oração vai mudar a sua vida, o seu destino. A oração, ela pode todas as coisas. Quando nós oramos, o inferno estremece, amadas. Precisamos orar. Nada aconteceu porque você não se levantou, porque você não começou a orar. É necessário orar. E Ana se levantou, mesmo amargurada, mesmo com aquela dor, mesmo naquela depressão, naquela angústia forte. Ana se levanta e vai orar a Deus. Quantas vezes nos levantamos para brigar, nos levantamos para fugir do problema, nos levantamos para tanta coisa, mas não nos levantamos para ir para Siló, para buscar o Senhor, para descansar. E ela se levanta, e a palavra fala que ela orou e chorou abundantemente. Você imagina como é que esse choro de sair meleca, né? Aquele choro abundantemente. Eu costumo dizer, muitas vezes, quando estamos passando por uma provação, sabe, estamos passando por aquela provação, mas ainda estamos chorando bonito. Ai, Senhor, por que está acontecendo? Mas quando o negócio começa a apertar, você chora mesmo, igual meu pastor fala, feio, né? Feio, que sem querer saber de nada, é gritando, é fazendo escândalo, porque ali você está rasgando a sua alma, você vai chorar abundantemente. Quando nós estamos mesmo no processo, se você ainda está bonitinho, ainda está um pouquinho longe, mas quando chega aquela hora, onde a gente não está aguentando, onde o peso dentro de nós está grande, né? Nós não estamos querendo saber quem está do nosso lado, não queremos saber de irmã, de irmão, nós queremos saber que Deus nos ouça. Nós queremos tocar o coração de Deus. Nós queremos que o Senhor nos veja naquele dia da aflição. E Ana não queria saber mais de nada. Ela queria saber de Penina, de Eucana, nem de ninguém. Naquele momento, ela queria saber do Senhor. E a palavra fala que ela chora abundantemente. E quando ela chora, o que ela faz? Ela faz um voto. Ela entrega o seu sonho. Ela entrega o seu maior sonho, que era o sonho de ser mãe. Isso era algo muito sério, ainda mais para uma judia, né? Porque todas as mulheres judias tinham aquele anseio de ser aquela ancestral do Messias, ou ser aquela que iria gerar o Messias. Então, para as mulheres judias, ser mãe, isso era algo muito importante. Então, Ana chora, Ana faz um voto e fala para Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e das tuas servas não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei. Ela faz a oração de entrega. Ao mesmo tempo que ela quer para ela dá para Deus. Sabe, a oração que Deus responde é essa. É quando nós não temos mais interesse
naquele milagre. Nós não temos mais interesse naquele sonho. Nós entregamos o nosso sonho para Deus. Senhor, é para ti esse sonho. Não é para mim, é para a tua glória, é para que tu cumpras o teu propósito na minha vida. E ela chora e fala: se tu se lembrares de mim, a tua serva, por quê? Porque ali ela estava humilhada, ali ela estava prostrada, quebrantada, ali ela já estava moída. Ana já estava, ali quebrada diante de Deus. E ela fala: Senhor, se tu lembrares da tua serva e me deres, eu vou fazer o quê? Eu vou te entregar de novo. Eu penso assim que foi algo igual. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, já era uma sombra daquilo que ia acontecer. O que Ana fez está sendo lembrado, foi lembrado porque ela adorou com essa atitude de entrega. Quando ela entrega, ela adora, ela diz: Senhor, tu és melhor, tu és maior, eu te amo mais do que o meu sonho. O Senhor é mais importante do que o meu sonho. E então ela entrega, e ela fala para o Senhor: e se não esqueceres, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E ela faz ali um voto. E eu me lembro, que eu fiz um voto ali, entreguei a Manu, mas ainda bem que o Senhor deixou eu criar ela, Mas eu sei que vai chegar a hora que ela tem um propósito na vida dela, tem um chamado na vida dela, e nós sabemos, eu e meu esposo sabemos, que nós entregamos ela para Deus. Tanto é que quando eu engravidei, foi aquela alegria, e Deus já começou me provando. Quando eu engravidei, me provou como? Me provou que eu quase perdi ela no segundo mês de gestação. E então a médica falou: você vai perder essa criança. Então você precisa ficar deitada. E eu fiquei deitada durante um mês. A Márcia lembra, porque a Márcia foi lá em casa me ajudar. Algumas irmãs lembram que eu tive que ficar um mês deitada em cima de uma cama. E orando ao Senhor: Senhor, não leva minha filha, deixa eu criar essa criança. Mas eu me lembro que uma pastora foi na minha casa e falou assim: olha, se você entregou para Deus, deixa Ele cumprir a vontade dEle. E naquele momento eu comecei a pensar: Deus, Tu me deu e Tu já vai levar tão rápido assim, Senhor. E eu me lembro que naquele momento eu comecei a pensar que eu ia perder aquela criança. E eu já comecei a adorar a Deus: Senhor, Tu estás no controle de tudo. E comecei a adorar a Deus. E Deus me trouxe uma visão, várias visões, várias confirmações, daquilo que Deus ia fazer na vida da minha filha Emanuele. Porque o meu sonho de ser mãe, eu entreguei para o Senhor. Sabe, entrega o teu sonho nesta noite para o Senhor. O Senhor pede a você. Nossas renúncias, elas nos levam ao propósito de Deus. E eu pergunto para você nessa noite: o que você vai precisar renunciar? Gente, quantas renúncias eu precisei deixar nesse altar para poder viver os propósitos de Deus na minha vida. Ana, ela precisou entregar Samuel. Ela precisou entregar aquele desejo. Ela queria primeiro um filho para ela criar, para ela segurar, para ela amamentar. Deus, Ele queria mais. Deus, Ele queria um juiz. Deus queria um profeta para aquela nação. Deus queria um homem para ser consagrado. Um homem para fazer a diferença no meio do povo de Israel. Era assim que Deus queria. Então, os nossos sonhos são pequenos, mas os de Deus são grandes. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Nós pensamos assim, mas Deus pensa muito além. Os pensamentos do Senhor não são como os nossos. Ana, ela tinha o pensamento, ela precisou pensar como Deus estava pensando. E ela precisou entregar o seu maior sonho de ser mãe. Então, eu falo para você nessa noite: a sua renúncia,
ela vai te levar ao propósito. E eu pergunto para você, o que você está precisando deixar no altar? O que você precisa renunciar? O que você precisa abrir mão? É do seu orgulho? É do seu eu? É de quê? O que você precisa abrir mão? E a renúncia, ela nos empurra para aquilo que Deus quer. E quando nós aprendemos a renunciar, quando aprendemos a abrir mão dos nossos sonhos, Deus realiza também os nossos. Aí Deus olha para nós e fala, agora você está preparada. Agora eu vou entregar, porque o teu coração não está mais nesse sonho. O teu coração está em mim. Sabe, o nosso coração precisa estar no Senhor. E então aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram. Novamente adoraram. Depois, perante o Senhor, e voltaram. E chegaram em sua casa, em Ramá, namoraram, porque senão não ia ter como ter neném ali. Esse não foi do Espírito Santo. Teve que ter o ato consumado. Namorou, Eucana namorou com Ana, sua mulher. E aí, o que aconteceu? Deus, vou dar um filhinho para ela agora. Agora ela está preparada. Agora ela está pronta para receber o milagre. Agora ela está pronta para viver o meu propósito. Ela está pronta para que eu cumpra aquilo que eu desejo através da vida desta mulher. Deus tinha um propósito na vida de Ana que era para gerar Samuel. Esse profeta, esse juiz, esse líder de Israel. Quantas vezes nada acontece na nossa vida porque ainda estamos gerando. Deus quer que nós venhamos a gerar esse milagre, a gerar o Samuel. Ele conheceu e passando o devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então ela pediu a Deus e Deus deu a ela. E ela entregou para ele. Ela curtiu aquele milagre, ela sonhou, mas ela devolveu, ela soube cumprir o propósito dela. Ela soube entregar para o Senhor. E Samuel nasceu. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus também tem sonhos para colocar em suas mãos. Mas não se apegue aos sonhos. Não se apegue a Samuel. Samuel é de Deus. Samuel não é seu. Você vai gerar Samuel. Vai gerar o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família. Talvez Samuel seja a sua família, seja os seus filhos. Mas é para o Senhor. Não é para você. Sabe, aquele milagre não é para você. Quando nós oramos com o interesse de Deus, Ele traz respostas. Quando nós clamamos a Ele, mas colocamos Ele em primeiro lugar, devolvemos a Ele, nós geramos Samuel. Entregue hoje o seu sonho. A minha palavra para você é, entregue hoje o seu sonho. Para você viver o propósito de Deus. Quantas estão dispostas a entregar o sonho para o Senhor? O Senhor tem te pedido nesta noite o teu sonho. Sabe, qual o seu sonho? Pastor, eu quero a minha família. É a minha vida. Eu quero, entrega para Deus, para que você possa viver o propósito. Há um propósito maior. Nós fazemos parte de um propósito maior. Os nossos pensamentos são pequenos. Os nossos sonhos se frustram, mas o de Deus jamais vai se frustrar, E eu querendo tanto ter um filho, e agora, depois o Senhor me deu Raquel, me deu Gabriela, e agora me deu mais uma filha, Uma filha ou uma mãe, Uma mãe, uma honra. Minha sogra também que está comigo. Minha casa está florida de mulheres, É uma mulherada só lá em casa, É uma bênção de Deus. Minha casa está cheia.
Era só eu e Júnior. E Deus trouxe aquela família, uma família para mim. E isso é uma bênção na minha vida. Não é um peso, não é um trabalho, mas é um pedido respondido. Nós entregamos o nosso sonho para Deus, mas Ele vai lá e cumpre o propósito. Vou deixar primeiro você querer bastante. Aí quando você quiser bastante, toma. Agora toma tudo para você. Agora você está preparado e você não vai ficar apegado. Você não vai se apegar a mais nada dessa terra. Você vai me glorificar por tudo. Você vai me adorar. Porque você vai entender o que eu quero fazer contigo. É assim que Deus faz na nossa vida. Que nesta noite você esteja, mulher, disposta a entregar o teu sonho. Clama, e eu te chamo para você orar, mulher. Clama, eu falei, clama, Ana, que Samuel vai chegar. Eu quero profetizar que Deus vai gerar Anas nesta noite, vai levantar Anas que vão orar para que Samuel chegue. Samuel significa o seu milagre. O seu milagre. Deus tem milagre na tua casa, na sua família, na sua vida. Para Deus não há impossível. Deus é poderoso para mudar a tua sorte. Para Ele não há impossível. Ele muda a nossa história para cumprir o propósito dEle. Amém? Convido